Falando um pouco, então, sobre lactossoro. Lactossoro é o líquido que resulta da separação das caseínas e da gordura do leite no processo de elaboração do queijo. Os concentrados de proteína do lactossoro são obtidos mediante fracionamento do soro por ultrafiltração, mas também poderia ser obtido mediante técnicas de precipitação com polifosfatos, técnicas de adsorção ou de filtração em gel. As proteínas do lactossoro, além de seu valor nutritivo, são amplamente utilizadas nas indústrias alimentícias, em particular como agentes espumantes e emulsificantes. Os lactossoros contêm mais da metade dos sólidos presentes no leite integral original, incluindo a maioria da lactose, minerais e vitaminas hidrossolúveis, sobretudo as do grupo B, que é a tiamina, riboflavina, ácido pantotênico, e 20% das proteínas do leite. Então, essas proteínas de excelente qualidade e seu conteúdo de lisina e triptofano converte-se em complemento ideal da dieta de qualquer organismo em crescimento. Por isso que é interessante essa questão da ingestão do lactossoro. Conforme o procedimento utilizado para a separação da coalhada, distingue-se dois tipos de lactossoro. O lactossoro ácido, procedente da coagulação ácida do leite, conforme a gente viu na aula de produção de queijo. Então, a coagulação ácida ocorre em pH em torno de 4,5. E o lactossoro doce, procedente da coagulação enzimática do leite, em pH aproximadamente de 6,4. Esse exemplo da foto aqui que eu trouxe é um lactossoro doce em pó. Devido às boas propriedades funcionais das proteínas do lactossoro, eles podem ser amplamente utilizados nas indústrias. Por sua capacidade espumante, são utilizados em confeitaria, como substitutos de clara de ovo na elaboração de cremes e merengues, ou por sua capacidade emulsificante, eles são empregados na indústria carne, sobretudo na elaboração de embutidos cozidos, substituindo a proteína de carne. Ao mesmo tempo, se estiverem desnaturadas, as proteínas do lactossoro têm grande solubilidade, e aí podem ser incorporadas a bebidas, como aquelas destinadas aos esportistas, e, sobretudo, a leites infantis com prévia desmineralização. Também podem ser utilizados na própria indústria láctea, incorporados a iogurte para enriquecer seu conteúdo proteico, e na elaboração dos próprios queijos, que é da onde proveniente o lactossoro, então, no procedimento que se chama Saint-Ray, que implica na incorporação dessas proteínas ao leite, destinado à elaboração de queijos, como enriquecimento proteico. Outros derivados lácteos são os caseinatos. Os caseinatos são obtidos acidificando o leite pasteurizado até pH 4,6 a cerca de 20 graus Celsius. Em seguida, vai se elevando a temperatura até cerca de 50, 55 graus Celsius para separar o soro e as caseínas mediante filtrações e lavagens, assim eliminando a maior quantidade possível de componentes hidrossolúveis. A caseína ácida e úmida é centrifugada e então depois desidratada. Posteriormente, se mistura-se água e um álcali para favorecer a dissolução por aquecimento entre 60 e 70 graus Celsius e agitação vigorosa. Os caseinatos, em geral, se comercializam como produtos desidratados. O mais utilizado é o caseinato sódico, como a gente vê aqui na foto. Na outra foto eu tinha trazido o caseinato cálcico, mas o sódico é o mais utilizado, seguido do potássio, amoníaco e cálcio. Os caseinatos são empregados com certa frequência, aproveitando suas propriedades funcionais, ou seja, seu valor nutritivo, capacidade de retenção de água, capacidade emulsificante e espumante para melhorar a textura e o sabor de muitos outros alimentos. Então, por exemplo, os caseinatos eles podem ser utilizados na panificação para fortificar o valor nutritivo de produtos de panificação, já que a proteína de cereais é mais pobre em aminoácidos essenciais que os caseinatos. Podem ser utilizados em mousses e sorvetes, nesse caso, aproveitando a capacidade espumante de estabilização de espuma formada em virtude da viscosidade que desenvolvem. Além disso, podem ser utilizados na elaboração de outros produtos lácteos, por exemplo, podem ser incluídos na formação de iogurte ou de leites fermentados para normalizar o extrato seco, e também podem ser utilizados em natas montadas, produtos cárneos, já que
Às vezes é necessário utilizar, principalmente em presuntos cozidos, salsicha ou em produtos processados à base de carnes, né? Além disso, também pode ser utilizado em bebidas alcoólicas. Os caseinatos às vezes são utilizados como clarificantes de vinho e cerveja. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as sobremesas lácteas. As sobremesas lácteas elas foram regulamentadas pela Instrução Normativa número 84, de 17 de agosto de 2020, ou seja, uma legislação bem recente. No artigo 2 da legislação, fica definido que sobremesa láctea é o produto composto pronto para o consumo, elaborado a partir da mistura de leite em suas diversas formas, ou seja, leite líquido ou leite em pó, padronizado ou não em seu teor de gordura e proteína, ou ambos, com derivados lácteos ou substâncias alimentícias, ou ambos, previstos no regulamento técnico, podendo ser adicionada de amidos, amidos modificados e maltodextrina. A sobremesa láctea pode ser apresentada, então, na forma pastosa, semissólida, sólida aerada, gelificada, entre outras formas tecnologicamente reconhecidas. Na legislação também fica expresso que não é permitida a adição de gordura vegetal em substituição à gordura láctea e as sobremesas lácteas podem ser classificadas sem adição, quando não se utiliza ingredientes não lácteos, e com adição, quando adiciona-se ingredientes não lácteos. Além disso, a sobremesa láctea deve atender às seguintes características sensoriais, de aroma e sabor característico ou de acordo com os ingredientes e aromatizantes adicionados. Consistência, então, pastosa, semissólida, sólida aerada ou gelificada, entre outras formas tecnologicamente reconhecidas de acordo com a composição do produto. Cor, de acordo com os ingredientes alimentícios e corantes adicionados. Além disso, deve cumprir os requisitos de parâmetros físico-químicos, como proteínas de origem láctea, no mínimo 2 gramas de proteína de origem láctea por 100 gramas de produto, sólidos totais, então 20 gramas de sólidos totais por 100 gramas de produto, e no caso, daí depois entra as especificações para sobremesa láctea com adição, por exemplo, se tiver adicionado de algum ingrediente, então não lácteo, aí vai ter que ter 1 grama no mínimo de proteína de origem láctea por 100 gramas, e aí os sólidos totais, 10 gramas de sólidos totais por 100 gramas para completar com os outros ingredientes de origem não láctea. Então, as sobremesas lácteas são produtos elaborados com leite e misturas de ingredientes como cacau, chocolates, frutas e aditivos. São saborosas, facilmente digeríveis e acondicionadas em porções, podendo servir como substitutos de refeições, como complemento ou como integrantes de dietas especiais. A comercialização de sobremesas lácteas tem apresentado considerável crescimento, pois os ingredientes inovadores e sistemas tecnológicos aplicados nas indústrias de laticínios têm proporcionado novas alternativas às sobremesas clássicas, permitindo então a produção de produtos com novos sabores, de melhor valor nutritivo, além de utilizar nesse produto a exploração da adição de probióticos e prebióticos. As condições de processamento têm importância fundamental na preparação de sobremesas e devem ser estabelecidas de acordo com a formulação do produto que se quer obter. Em geral, o processo de fabricação das sobremesas lácteas, ele é bem similar ao processamento para a produção de sorvetes, que a gente vai ver posteriormente. Então, nem quis explanar muito o fluxograma aqui, mas de forma geral, a gente vai ter a mistura dos ingredientes, então, que é o leite padronizado com algum mais ingrediente, por exemplo, se a gente quer obter uma sobremesa de chocolate, daí a gente vai fazer a adição de cacau, achocolatado em pó, enfim. A gente vai seguir, então, para um aquecimento, um pré-aquecimento gradual até chegar no tratamento térmico, que em geral se utiliza a pasteurização rápida, para garantir, então, o efeito de sanidade do produto, né? Garantir, então, que a gente tem um produto seguro para o consumo, mas também já ajuda a homogeneizar os integrantes da mistura com esse aquecimento. Depois a gente segue, então, para a etapa de homogeneização, para garantir principalmente a palatabilidade e a digestibilidade desse produto, principalmente em função a glóbulos de gordura
e demais constituintes, porque daí a gente vai ter uma homogeneização concomitantemente à batedura. Quando a gente tem essa homogeneização seguida de batedura, a gente pode optar por adicionar, então, substâncias termoláveis ou ar em substâncias, em sobremesas cremosas. Então, é nesse momento que a gente pode ter ou não a incorporação de ar, dependendo do tipo de sobremesa que a gente quer obter naquela classificação da legislação entre pastosa, semissólida e sólida arenosa. Depois da batedura, a gente seguiria para o congelamento se fosse sorvetes, como não são sorvetes, por isso que eu digo que aqui difere. Como não são sorvetes, depois da batedura a gente já segue para o acondicionamento e para o armazenamento, e então tendo o nosso produto, a nossa sobremesa láctea. Vale destacar que às vezes é preciso dissolver os ingredientes separadamente e em seguida depois proceder à dosagem. Em outros casos, quando os ingredientes são termoláveis, deve adicionar eles após o tratamento térmico. Nesse caso, então aí tem uma diferença de quando faz a adição então de alguns ingredientes. Então, como principais exemplos de sobremesas lácteas, eu trouxe o flan, que é um produto muito característico do mercado consumidor brasileiro. Há muitos anos esse produto ele é difundido no mercado, principalmente esse flan de caramelo. Hoje já tem outros sabores, morango, chocolate, mas o flan de caramelo é um produto bem tradicional, que é um dos principais exemplos de sobremesas lácteas, né? E, além disso, para alguns produtos que nem o flan, a gente tem que ter algum cuidado adicional no acondicionamento. No caso desse produto especificamente, o acondicionamento tem que ser a quente, para evitar, então, que se forme água de condensação no interior da embalagem, o que pode ter alguns problemas durante a estocagem do produto e quando o consumidor adquirir, achar que o produto está com algum defeito. Então, esse é um exemplo bem característico de sobremesa láctea que tem que ter um cuidado adicional na etapa de acondicionamento, então lá na etapa de embalagem do produto, uma embalagem, então, fazer esse acondicionamento a quente para garantir que não tenha problemas de condensação de água na embalagem. Outro exemplo bem característico é o chandelle. Aqui no Brasil, a gente tem muito disso de chamar, às vezes, um determinado produto pela marca dele, né? Então, o chandelle também é outro produto bem difundido no mercado, que também a gente conhece pelo nome da marca ali, né? Da marca registrada da determinada empresa, mas que também é um exemplo clássico de sobremesa láctea cremosa. No caso dessas sobremesas lácteas cremosas ou tipo mousse, também tem que ter um cuidado adicional. Então, se injeta uma quantidade de gás à mistura para conferir leveza, que é uma característica da sobremesa láctea. Então, aqui, como eu disse, o fluxograma de processamento, as etapas de processamento, são muito semelhantes ao que a gente vai ver agora para o sorvete. Mas, na verdade, difere um pouco de cada produto, principalmente com essa questão de cada um ter uma consistência, ou cremosa, ou semissólida, arenosa ou não. Então, a gente vai ter algumas diferenças, ou seja, no invase, ou seja, com alguma etapa preliminar, como nesse caso, a injeção de gás à mistura para conferir leveza a essa sobremesa. Então, agora definindo batidas. O processo de elaboração das batidas ele é simples, já que se trata de preparar uma solução concentrada dos ingredientes escolhidos, pode ser frutas, cereais. Então, a mistura dessa solução concentrada em uma pequena quantidade de leite. Uma vez preparada a solução prévia, vai se acrescentando o restante de leite. Esse leite já vai estar padronizado, normalizado com seu conteúdo de gordura e, se for desejável, até de proteínas. Aí, assim, vai seguir para o tratamento térmico, né? Vai se realizar uma esterilização em geral para garantir a qualidade microbiológica do produto e a segurança, então, para o consumidor adquirir aquele produto e consumir. E depois vai se resfriar, depois do processo de tratamento térmico, a uma temperatura de 4 a 6 graus Celsius, acondicionando-se, então, em embalagens idênticas às utilizadas para o leite líquido. As batidas aqui no Brasil não é um produto, assim, tão comum, né? Aqui a gente tem muita questão das bebidas lácteas, né? Em bebidas lácteas submetidas ao processo UHT, que é a nossa esterilidade comercial, e aí são comercializadas ou em caixinhas, que nem o leite UHT, ou em garrafinhas, mas vocês podem encontrar na literatura, e é muitas vezes
dependendo em algum mercado externo ou alguém que importe, né? Essas batidas preparadas, uma forma vocês vão olhar e vai parecer uma caixinha de leite, mas na verdade é uma batida, então, onde vai se utilizar ingredientes, frutas ou cereais. A partir dessa solução concentrada desses ingredientes, vai se misturando o leite, então vai se tendo esse produto um pouco diferente dos iogurtes, das bebidas lácteas, um outro tipo de derivado lácteo.